Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, mais uma vez, e vamos agora ao capítulo 11. Marcos, capítulo 11. E vamos fazer uma leitura desde o verso 1. Marcos, capítulo 11, verso 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. Antes de lermos o verso 11, que faz um complemento desse texto, é importante que nós abramos em Lucas, capítulo 19, onde Lucas coloca um importante complemento do que ocorreu após esses hosanas, quando o Senhor entrava em Jerusalém. Lucas 19, verso 41. Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Isso então foi o que ocorreu logo após os hosanas. Então voltamos a Marcos capítulo 11 e leiamos finalmente o verso 11, para complementarmos o tema. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar. Querido Pai, nós apresentamos nossas vidas a Ti nessa noite de comunhão. Apresentamos Tua palavra lida e confessamos o quanto somos incapazes de compreensão dela por nós mesmos. O quanto carecemos que o Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento, ilumine os nossos corações. Nós queremos muito mais do que uma palavra adequada, ou mesmo uma palavra bíblica. Nós te suplicamos uma palavra da tua própria boca, que possa diretamente atingir os nossos corações com todo o teu amor, doçura e firmeza.
Por isso, Senhor, nos apresentamos diante de Ti e Te pedimos que o Senhor se assenhoreie desse tempo de comunhão. Manifesta Tua graça, Tua glória, Tuas virtudes, Teu encabeçamento e ministra sobre nós, assim nós confiamos a Ti em dependência, todo esse tempo que teremos diante de Teus pés. Louvado seja Teu bendito nome. Oramos confiadamente neste precioso nome. Amém. Meus amados irmãos, o privilégio é para nós termos gasto esse ano praticamente todo estudando esse lindo evangelho e a vida do Messias servo, ou do rei servo. Quanta lição e quanto aprendizado nós recebemos simplesmente por ler as Escrituras e contemplar essa vida santa, pura, perfeita e ao mesmo tempo de servo, mais que isso, servo dos servos. Na reunião anterior, ou em algumas anteriores, certamente foi compartilhado aqui com os irmãos o texto que é considerado chave do Evangelho de Marcos, e é Marcos 10, 45, quando o Senhor diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, servir e dar são as duas palavras que resumem o coração de servo do nosso Senhor Jesus. Ele é rei, ele é homem, ele é Deus, mas ele também é servo e é o servo dos servos. No capítulo 11 do Evangelho de Marcos, nós vamos entrar na última semana da vida do nosso Senhor Jesus. É necessário que nós façamos inicialmente uma introdução com uma cronologia, para que nós saibamos onde nós estamos hoje e onde nós estaremos nas próximas reuniões, para inclusive que os irmãos que gostam de fazer as suas anotações, registrem, se for o caso, nas suas próprias Bíblias, como essa última semana ocorreu. Nós vamos ver, utilizando como base o Evangelho que estamos estudando, mas é claro que nós teremos que combinar, nós não vamos fazer isso hoje, gastaríamos a noite toda, para combinar os relatos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E até mesmo o Evangelho de João, que combina em alguns elementos com esses três, embora ele seja bastante distinto. Por isso ele não é classificado entre os chamados sinóticos, que estão na mesma ótica, Mateus, Marcos e Lucas. Mas nós vamos usar então o Evangelho de Marcos como base e vamos ver como foi que o Senhor passou a sua última semana de sábado à quinta-feira. Sábado à quinta-feira, considerando que a sexta-feira na qual o Senhor foi entregue e crucificado, ela se inicia, segundo o calendário e o horário judaico, às 6 horas da tarde de quinta-feira. Certo? Então nós vamos ver o que ocorreu com o Senhor de sábado à quinta-feira. Lembre-se sempre então, ele entra pela noite de quinta-feira, quando, vamos ver, ele parte o pão com os discípulos, institui a ceia, então ele vai pela madrugada fora, ele ora no Getsêmani, isso já é sexta-feira de madrugada, quando ele é preso. E às 9 horas da manhã da sexta-feira, ele é então crucificado, na hora em que era oferecido o sacrifício pascal, às 9 da manhã da sexta-feira. Mas então, rapidamente, o que ocorreu com o Senhor e onde nós estamos quando nós lemos esse relato chamado a entrada triunfal, que não deixa, na verdade, de ser, porque o nosso Senhor aqui reconhece e aceita aqueles hosanas como sendo o Messias prometido, o rei que é filho de Davi, que na verdade é ao mesmo tempo Senhor de Davi, como ele já declarou anteriormente em passagens registradas nos evangelhos. Se o Cristo é o filho de Davi, disse o Senhor, então como Davi lhe chama de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. Então quando nosso Senhor é aclamado aqui com esses hosanas ao rei,
ao filho de Davi, ele recebe esses hosanas. E quando chegarmos lá, nós vamos ver o que significa hosana e por que esse termo é tão importante. E quando o Senhor recebe esses hosanas, ele está dizendo, sem palavras, eu sou o Messias. E todos aqueles que estavam ali contemplando aquela cena pediram que Jesus repreendesse a multidão. Como que dizendo, mas que absurdo eles dizerem isso. Eles estão te chamando, estão proclamando hosanas a você e dizendo que você é aquele Messias prometido, filho de Davi. Você vai aceitar isso? Como que dizendo assim. Então eles diziam, mestre, repreenda essas pessoas. O chamavam de mestre porque reconheciam que ele era um rabino, como havia tantos outros rabinos, né? Então eles se referiam com uma certa referência a ele, mestre, repreende essas pessoas, olha o que eles estão dizendo. E o Senhor não abriu sua boca. Ele recebeu todos os hosanas. E nós vamos ver por quê. O motivo é que ele é o Messias, o rei, filho de Davi. Mas por que ele recebe os hosanas nesta hora? E em outras horas, ele entrava em Jerusalém e em outros lugares e procurava passar-se despercebido. A grande diferença está aí. Aqui o nosso Senhor fez tudo para se apresentar publicamente, aos olhos de todos, o que ele nunca fez antes no seu ministério. Detalhe importantíssimo. E nós vamos ver por que, então, que essa hora ela tem esse valor, esse significado. Jesus se apresenta publicamente, como que dizendo, eu sou realmente o Messias. Mas então, uma cronologia rápida para os irmãos verem o que acontece nessa semana final. João 12, você não precisa abrir sua Bíblia. Em João 12, versículo 1, João 12, 1, é dito assim, 6 dias antes da Páscoa. Então, se você contar de sexta-feira para trás, isso será o sábado que nós falamos, o sábado anterior. 6 dias antes da Páscoa. Foi Jesus para Betânia e você sabe o que aconteceu ali. É preparada uma ceia para ele, Lázaro já havia sido ressuscitado. Nosso Senhor Jesus, como já disse, ele saiu rapidamente de cena, eles queriam proclamá-lo rei, não é? Ele sai rapidamente de cena, vai para uma cidade chamada Efraim, a uns 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém, no deserto de Judá, e ele fica num retiro como que escondido ali, nesse tempo depois de ressuscitar Lázaro, porque ele foge da popularidade e da proclamação pública a respeito de quem ele é. Para que você veja o contraste entre essa ocasião, no sábado, 6 dias antes da Páscoa, e essa ocasião que nós estamos lendo hoje. Então, no sábado, nosso Senhor Jesus está em Betânia. E no sábado à tardezinha, talvez entrando à noite, ele toma essa ceia e ele é ungido. Texto que já compartilhamos tantas vezes aqui. Sublime. Porque aquela mulher vai se apresentar. A única pessoa, e dentre todos, e isso inclui os 12 discípulos, a única pessoa que pôde contemplar e bater o coração dela de acordo com o coração do Senhor. Porque o que havia no coração do Senhor nesse sábado era muita angústia. Porque ele estava vivendo a sua última semana. Ele então diria assim, e você vai ver isso em João 12, exatamente no capítulo que estamos citando, quando ele é ungido por Maria em Betânia, João 12. Ele é dito assim, agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente para esta hora eu vim. Ele está falando isso no sábado, antes da entrada triunfal em Jerusalém, que foi no domingo. Então, ele continua dizendo assim, Pai, glorifica teu nome. Minha alma está angustiada, mas Pai, glorifica teu nome. Então é dito que uma voz do céu se manifestou e disse assim, eu já o glorifiquei e ainda mais o glorificarei. Irmãos, que hora o nosso Senhor está vivendo? Nesse sábado, quando ele é ungido em Betânia, com seu coração cheio de angústia, e os seus discípulos estavam conversando sobre lugares na glória junto com ele. Porque eles nada compreenderam a respeito do coração do Senhor. E guarde isso, por favor, meu irmão. Se você esquecer de tudo que nós falarmos nessa noite, guarde pelo menos isso no seu coração.
Nessa hora que estamos citando aqui, os discípulos do Senhor, assim como nós, eles estavam no caminho correto, assim como nós, pela graça do Senhor. Eles estavam seguindo o Senhor, estavam no caminho correto, não estavam extraviados, eram ovelhas do pastor, Cristo. Estavam no caminho correto. Segunda coisa, tinham Cristo, o Senhor, na sua vanguarda. Preste atenção. Onde o Senhor fosse, eles iriam. Até que ao final eles se escandalizassem, não é? Mas eles estavam ali seguindo fielmente o Senhor, até mesmo subindo para Jerusalém, onde eles sabiam que enfrentariam forte oposição, que o Senhor enfrentaria. Mas eles estavam lá com o Senhor na vanguarda, estavam no caminho correto, tinham o Senhor na sua vanguarda. E nós? Nós entendemos também que pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, pela fidelidade do Senhor, nós também temos trilhado um caminho correto como Assembleia. Entendemos que pela bondade e fidelidade do Senhor, nós o temos buscado para ser nossa vanguarda. Sempre. Nós não temos uma instituição como nossa vanguarda, nós não temos um ministério como nossa vanguarda, nós não temos um nome como nossa vanguarda. Isso não é verdade a nosso respeito. Nós podemos confessar, nossa vanguarda é o Senhor Jesus. Queremos vê-lo e segui-lo por onde quer que ele vá. Essa tem sido nossa confissão. Mas preste atenção. Embora eles estivessem no caminho correto, embora eles tivessem o Senhor Jesus como vanguarda, eles não estavam sintonizados com o coração do Senhor. Você concorda? Porque enquanto o coração do Senhor estava cheio de angústia, eles estavam discutindo quem teria mais glória no reino, à direita e à esquerda do Senhor. Foi esse o pedido de Tiago e João. E Mateus acrescenta que a mãe deles foi junto, para quem sabe colocar mais força no pedido. Era tia de Jesus, né? Fazendo pedido para os dois filhinhos. Que um se assente à tua direita, na tua glória, o outro na tua esquerda. E os 10 outros discípulos ficaram indignados com esse pedido, porque só tinha um lugar de cada lado, né? E se eles ocupassem, o que seria dos outros? Então nós estamos vendo um show de carnalidade na vida desses discípulos, sem compreender nada o que estava no coração do Senhor. Mas não foi assim com Maria de Betânia. Então, meus queridos irmãos, foi isso que ocorreu no sábado. Agora, o que acontece no domingo? Vá vendo aí. O relato da chamada entrada triunfal em Jerusalém. Isso aconteceu no domingo, possivelmente pela manhã. E o Senhor gasta o domingo ali em Jerusalém, e quando é já tarde, está no versículo 11 que nós lemos, olha os detalhes, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Mais tarde, se possível, comentaremos esse versículo também. Então aí temos o domingo, sábado em Betânia, domingo entrando em Jerusalém, a sua última subida. Depois, imediatamente, olha o verso 12, por favor, vá acompanhando. Marcos 11, verso 12. No dia seguinte, então nós temos uma segunda-feira. Segunda-feira, o que acontece? O Senhor Jesus vê essa figueira sem fruto. Hoje não teremos tempo de falar sobre isso. E ele então amaldiçoa essa figueira. Há uma realidade aí muito impressionante, que nós precisamos compreendê-la também. Será assunto para outro dia. Além disso, ainda na segunda-feira, o nosso Senhor purifica o templo. Logo abaixo você tem um relato aí, olha aí para a sua Bíblia. Verso 15 a 19. Tudo na segunda-feira. A figueira, sem fruto, amaldiçoada pelo Senhor, e a purificação do templo. Aqui já termina a segunda-feira. Então, no verso 19, parte final é dito, saíram da cidade. Com toda certeza, nosso Senhor volta para Betânia. Porque possivelmente ele pernoitou todas as noites da última semana em Betânia. E o motivo é muito simples. Ele não tinha nada em Jerusalém que satisfizesse o seu coração. Muito pelo contrário. Daqui a pouco iremos comentar um pouco sobre isso. Então nós terminamos aqui a segunda-feira no dia 19. Entramos na terça-feira no versículo 20. E passando eles pela manhã, está vendo? Então já estamos no dia seguinte, terça-feira. Nós estamos aqui há 2 dias antes da Páscoa. Só temos mais a quarta, a quinta-feira, às 6 horas da tarde, começa a Páscoa. Então olha esses detalhes, porque eles vão ajudar e muito.
Quando chegar o momento oportuno, nas quartas-feiras seguintes, talvez já no ano que vem, nós vamos compartilhar essa terça-feira longa, extenuante para o nosso Senhor. Sabe por quê? Olha o que acontece na terça-feira. Primeiro relato que nós temos aí. A figueira seca. Nosso Senhor amaldiçoou essa figueira na segunda-feira, eles passaram na terça-feira e viram a figueira desidratada, seca, até a raiz. Esse é o primeiro evento da terça-feira. Depois, nós temos diversos confrontos com adversários. Olha que interessante, tudo na terça. O que acontece mais? Verso 27 de Marcos 11. Regressaram para Jerusalém, saíram de Betânia, regressaram para Jerusalém, passaram pela figueira seca e andando pelo templo vieram ao seu encontro. Veja, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Aquela turma que você já está acostumado a ver aí, confrontando o Senhor, não é? Mas ele confronta-os de uma maneira muito diferente do que ele fez anteriormente. Não vai ser assunto para hoje, mas saiba disso e depois você vai entender por quê. Depois nós temos a parábola dos lavradores maus, uma terrível parábola. É uma parábola condenatória. O nosso Senhor Jesus ele proclama um juízo sobre a nação e sobre as autoridades de Israel. E isso acontece na terça-feira, 2 dias antes da Páscoa. Depois entraremos em detalhes sobre essa parábola tremenda, dizendo que esse servo filho que foi enviado para aqueles arrendatários da vinha, eles então mataram esse servo filho e o atiraram para fora da vinha, e dizendo, esse é o herdeiro, vinde, matemo-los. Então o Senhor pronuncia essa parábola condenatória, dizendo o que a nação de Israel iria fazer com o rei servo, o filho servo. Ainda, no mesmo dia, terça-feira, verso 13, enviaram-se alguns os fariseus e herodianos. Você está vendo? No verso 27, principais dos sacerdotes, escribas, anciãos, e veja o verso 13 do capítulo 12, que já citamos aqui. Não repete nenhum deles, acrescenta. Agora vieram fariseus e vieram herodianos. Aqueles que eram judeus, mas eram a favor do domínio romano, do partido de Herodes, políticos. Veja a situação. Então o Senhor confronta mais esses também de uma maneira maravilhosamente sábia. Eles perguntam a respeito de tributo. Nós vamos estudar isso mais tarde. Olha agora o verso 18 desse capítulo 12. Então vieram os saduceus. Você vê que não sobra ninguém, né? Principais sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, herodianos, saduceus. Está vendo? Todas as autoridades da nação de Israel. Porque o Senhor vai finalmente, 2 dias antes, basicamente da sua morte, ele vai confrontar toda a nação, vai deixar claro para eles que ele é o Messias enviado de Deus, ele é aquele que cumpre todas as escrituras do Velho Testamento, vamos ter tempo de ver algo sobre isso hoje ainda, recebe todos os hosanas, é o rei, filho de Davi, ele então pronuncia um veredito sobre toda a nação. Irmãos, realmente nós estamos numa hora muito, muito importante, maravilhosa, terrível, angustiante, mas ao mesmo tempo gloriosa. Porque o nosso Senhor, o servo, aquele que veio como filho do homem, o verso-chave de Marcos é o 10:45, filho do homem, o título que ele mais usava com relação a si mesmo. Aliás, ninguém usou esse título se referindo ao Senhor Jesus, só ele mesmo, com exceção de uma única vez, em que pessoas ouviram ele dizer que ele era o filho do homem e perguntaram assim, mas quem é esse filho do homem? É a única outra vez que esse título aparece na boca de alguém. Assim mesmo fazendo essa pergunta para ele. Entendeu? Todas as vezes é ele mesmo que usa esse título. O que ele quer dizer com filho do homem? Ele é filho de Deus. Ele também é um filho de Davi. Como os hosanas aqui disseram. Mas por que ele usa esse título? Porque ele é o Deus Filho que se identificou totalmente com o homem. Em tudo que o homem é. A fragilidade do homem, a vulnerabilidade do homem, as angústias do homem, as dores do homem, os sentimentos do homem. Ele é homem. Mais que isso. Como homem, ele a si mesmo se humilhou. Paulo vai dizer em Filipenses, assumindo a forma de servo. E esse é o Evangelho de Marcos. Então, irmãos, queridos, que momento nós estamos nesse Evangelho?
Aliás, faltam só 5 capítulos para nós terminarmos nossas meditações sobre o Evangelho de Marcos. Então estamos na hora mais importante e sublime da vida do ministério do nosso Senhor. Aqui tudo estará claro, tudo estará na luz. Nosso Senhor não estará mais nos cantinhos, como ele fazia propositalmente, porque era assim que deveria ser. Ele é o servo. Ele não veio para gritar nas praças. Ele não veio para ficar dizendo, olhem todos para mim, eu sou o Messias, o Filho de Deus. Não é? Esse servo falava de si mesmo como filho do homem em todo o tempo e se escondia em todo o tempo. Apenas aprendendo a seguir a vontade de Deus, o tempo de Deus e o modo de Deus para ir, para vir, para falar, para agir, para expulsar um demônio, para curar um enfermo, para visitar um determinado lar, para atender uma gentia, para atender a um centurião. Esse é o nosso maravilhoso servo, Senhor Jesus. Mas agora a cena muda, porque nós estamos dentro da última semana. Então, tudo isso acontece na terça-feira, já estamos terminando essa cronologia. Olha aí, por favor, de novo em Marcos 12. Nós lemos o verso 18, saduceus vieram a ele. Depois no verso 28 tem mais um escriba, um dos escribas. Esse aí vem sozinho, não é? E faz aí umas declarações muito interessantes. Ele elogia Jesus, é muito interessante essa figura aí, não é? Como se o nosso Senhor precisasse disso, de que ele confirmasse a palavra do Senhor só a respeito de qual é o principal mandamento. Mas ele faz isso. Depois nós temos ainda no verso 35 esse relato sobre Cristo, o filho de Davi. Depois nós temos essa censura dos escribas, mais uma vez. Olha o capítulo 13, o sermão profético, que Mateus registra com detalhes. É Mateus 24, 25, chamado Sermão do Monte das Oliveiras. Aquele discurso profético do Senhor, quando eles falam assim, Senhor, olha essa construção, que pedras, que construções. E nosso Senhor Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles perguntam, que eventos sucederão antes? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Lembra? Mateus 24? Então nosso Senhor pronuncia aqueles sermões, Mateus 24 e 25. Tudo isso na terça-feira. É quase sobre-humano o que acontece na terça-feira, né? Todos esses relatos estão na terça-feira. Entra pelo capítulo 13, todos esses relatos estão na terça-feira. Depois nós chegamos no capítulo 14. Dali a 2 dias era Páscoa, ou seja, continuamos na terça-feira. E o que acontece finalmente aqui é um plano para tirar a vida de Jesus, como você tem aí o subtítulo. Depois você tem um relato de Jesus ungido em Betânia. Na verdade, isso aqui é um parêntese, porque Jesus não foi ungido em Betânia 2 dias antes da Páscoa. João é muito claro. Ele foi ungido em Betânia 6 dias antes da Páscoa. Então não se confunda aí. Marcos, ele incorpora esse relato aí, né? Mas ele não menciona a data, você veja aí. Ele apenas coloca o relato. É João quem nos dá a data. 6 dias antes da Páscoa. Então, como um parêntese, esse verso 3 a 9, a unção do Senhor em Betânia. Depois nós chegamos esse chamado, no subtítulo aí, de pacto da traição. Olha aí o verso 10. Quando Judas faz um negócio com os sacerdotes para entregar Jesus por 30 moedas de prata. E isso acontece na quarta-feira. E só isso. Então muitos estudiosos da Bíblia chamam a quarta-feira de quarta-feira silenciosa. Porque depois de um dia extenuante, como nós vimos na terça-feira, na quarta-feira o Senhor não abre a sua boca. Então é a quarta-feira silenciosa, quando Judas vai fazer o negócio com os sacerdotes e vender Jesus. Quarta-feira silenciosa. Depois nós temos o verso 12, vai acompanhando aí, Marcos 14, 12. No primeiro dia dos pães asmos, aqui nós estamos na quinta-feira à tarde, 6 horas da tarde. Começava a celebração da Páscoa, da sexta-feira. Então, quinta-feira à tarde, em Marcos 14, verso 12. E essa quinta-feira vai até o verso 26, de 12 a 26. Quando chegamos na sexta-feira, porque agora já entrou a madrugada, a ceia do Senhor já foi celebrada ali no finalzinho, né? Verso 22, 23. Cantam um hino no verso 26, vá olhando aí, saem para o Monte das Oliveiras e agora entra a madrugada. Então, quando nós chegamos no verso 27, nós já estamos na sexta-feira de madrugada. Aí Pedro é avisado sobre o fato de que ele iria negar o Senhor,
3 vezes, antes que cante o galo, e etc. Jesus ora no Getsêmani, olha aí logo abaixo, verso 32, sexta-feira de madrugada. Então ele é preso na madrugada, julgado na madrugada, coisa que também não ocorria nunca. Inclusive era contra a lei. Mas Jesus foi julgado nesse período, 3 juízos civis, 3 juízos religiosos, indecentes, todos os 6, né? E então finalmente ele é crucificado, às 9 horas da manhã da sexta-feira. Então aí já está a cronologia toda, da última semana de sábado até sexta-feira. Se você anotar aí, creio que você vai ser muito ajudado na medida que nós pudermos seguir com o estudo do Evangelho de Marcos. Agora, voltando ao capítulo 11. A partir daqui, então, como nós já vimos, que tipo de confrontos o Senhor Jesus irá realizar? Em primeiro lugar, ele expõe ao seu escrutínio, digamos assim, ele expõe na luz da sua visão santa uma série de elementos. O primeiro deles, o templo. A partir de Marcos 11, quero repetir, o Senhor vai expor ao seu escrutínio tudo isso que nós vamos citar aqui. Então, por ordem, também de relato. Primeiro, o templo. Nós vamos estudar hoje, versos 1 até 19. Na verdade, hoje nós vamos só até o verso 11. Mas o relato é de 1 a 19. A relação do Senhor com o templo. Então ele vai expor o templo ao seu escrutínio e vai dizer coisas contundentes a respeito do templo, que era uma casa de promiscuidade. Para usar as palavras do Senhor, irmãos, aquele lugar que era o centro da adoração. Imagine isso. Nós temos aqui hoje apenas um local de reunião. Isso aqui não é um templo sagrado. Essa aqui não é a casa de Deus. Por favor, tome cuidado quando você orar. Por favor, quando você orar, não diga, Senhor, nós estamos aqui na tua casa, porque isso aqui não é a casa de Deus, não é? Você deveria dizer, estamos reunidos como tua casa, né? Mas no caso daqueles discípulos, no caso daquele templo, eles estavam na casa de Deus, porque aquele templo era um templo erigido para ser o lugar de culto, um lugar de adoração. Não é? Ali estavam os sacerdotes, ali estava todo o serviço ordenado por Deus, altar, animais para serem sacrificados. Então ali era o lugar da adoração, não é? O centro. Jerusalém era o lugar onde estava, foi designado para estar a mente de Deus, a vontade de Deus. Mais do que isso, a glória de Deus. Quando eles retornaram do cativeiro da Babilônia, a primeira coisa que fizeram é firmar o altar sobre as suas bases. Porque ali em Jerusalém é que deveria estar o altar da adoração. Porque o nome de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus estavam em Jerusalém, não poderiam erguer altar em nenhum outro lugar. Então imagine a cena. Agora o nosso Senhor vai para Jerusalém, a última subida, vai ao templo, o centro da adoração, o centro do culto, e ele tem que chamar aquele lugar de covil de ladrões. Irmãos, amados, covil de ladrões. Que distância havia entre o templo, o serviço, os sacerdotes, mestres. A igreja hoje também, pela graça do Senhor, tem mestres. Tem falsos, mas tem verdadeiros também, não é? Que amam o Senhor, que conhecem o Senhor. Naquele tempo, os mestres eram os escribas, os fariseus. O Senhor coloca todos num saco só e os chama de ladrões. Isso se refere ao templo como um covil de ladrões. Então, ele confronta o templo, ele confronta a nação por ordem, representada naquela figueira, vamos ver mais tarde. Ele confronta, já falamos, principais sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, herodianos, saduceus, tudo que já citamos, nessa ordem. Então é a hora do escrutínio, quando o Senhor vai expor tudo e todos. Hora final, hora de definição. É para lá ou é para cá? E infelizmente ele vai ter que dizer assim, Jerusalém, Jerusalém, aliás ele já havia dito isso, que matas os profetas e apedrejas todos os que te foram enviados.
quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas. Que amor fiel, amados irmãos. Mas ele também vai ter que dizer, mas vós não quisestes. Eis que então a vossa casa, quando ele iniciou seu ministério, ele chamou Jerusalém, o templo, de sua casa, ou a casa do Pai, casa de oração. Mas agora ele tem que dizer, vossa casa. Como que entrega a eles? Isso não tem nada a ver, nem com meu pai, nem comigo, é a vossa casa. Vossa casa vos ficará deserta. Então, meus irmãos, é essa hora na qual estamos. Vamos para o relato. Marcos capítulo 11. Primeira coisa que eu queria destacar para os irmãos, como ainda um contexto. E temos que fazê-lo. Do contrário, não vamos compreender essa chamada entrada triunfal. Volte, por favor, uma folha da sua Bíblia para Marcos 10. Acompanhe, por favor. Verso 32. Nós falamos então que essa entrada triunfal, ela registra a última subida. Na verdade, a última entrada do nosso Senhor Jesus em Jerusalém. Considerando que ele pernoitava em Betânia, que fica a 3 quilômetros de Jerusalém, uma jornadazinha de 3 quilômetros apenas, né? Pernoitava ali e retornava para Jerusalém, todos esses dias que nós já citamos, né? De domingo até a quinta-feira, e depois seria crucificado. Então, na verdade, essa é a sua última subida. E Marcos 10, 32, então vai dizer assim, estavam de caminho, está vendo? Estavam de caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, um detalhe, é a terceira vez, e são apenas 3, que o Senhor Jesus vai falar claramente para os seus discípulos o que ele iria fazer em Jerusalém, para o que ele veio e o que eles iriam fazer com ele, claramente, sem rodeios. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e anciãos, e eles vão açoitá-lo, cuspir nele, o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Mas isso de tal forma, a mente dele estava bloqueada de tal forma, por entender que esse Messias iria reinar em Jerusalém, que eles eram incapazes de compreender o significado da cruz do nosso Senhor Jesus. Porque para eles, cruz é igual a derrota. Cruz é igual a fracasso. Então é dito que eles subiam tomados de apreensão, e Jesus então passou a revelar-lhes essas coisas que deviam sobrevir a ele, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Aqui, meus queridos irmãos, voltamos a esse pequeno relato, antes de entrarmos na chamada entrada triunfal, para que nós mantenhamos firme no nosso coração a hora do nosso Senhor Jesus. E aqui eu queria citar 2 textos, para nos ajudar a compreender essa hora e apreciarmos esse maravilhoso servo dos servos, nosso Senhor Jesus. Seu coração, como já falamos, cheio de angústia, dor. Mas o que o sustentava? Acho que é uma grande pergunta. Porque imagine você nessa situação, sabendo previamente o que aconteceria com você. Apesar de que, mesmo que todas essas coisas ocorressem conosco, ninguém poderia retirar de nós a nossa comunhão com Deus. Não é? Nós podemos ser decapitados, nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser apedrejados, mas ninguém poderá afetar o nosso homem interior, nossa relação com o nosso Senhor. Mas não era assim com este homem, o servo dos servos, o Filho do Homem. Ele sabia que na cruz o santo seria feito pecado por causa dos pecadores. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele teria que clamar o que nós nunca clamaremos. Nunca. Porque nós somos dele eternamente, e nada nos separará do seu amor. Mas ele teria que clamar, meu Deus,
por que me deixaste para trás? E o motivo ele sabia muito bem. Era uma pergunta retórica. Nosso Senhor não estava esperando resposta. Ele sabia a resposta. O santo estava assumindo a culpa, o pecado, a alienação de toda a humanidade. O justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele sabia muito bem a resposta. Mas a sua dor o leva a fazer essa pergunta. Pergunta retórica. Como que dizendo, em outras palavras, se é que podemos e que temos esse direito de, mesmo com reverência, interpretar as palavras do Senhor na cruz. Mas o que me parece, amados irmãos, falando com toda a reverência e buscando interpretar essas palavras do Senhor, é como que dizendo, Pai, mas como isso? Pai, mas essa hora para mim é insuportável. Assim ele orou no Getsêmani antes. Se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, como posso eu perder tua face? Tua face é tudo para mim. Por que me deixaste para trás? Esse foi o clamor do nosso Senhor, o servo dos servos. Então é essa hora que está antecipada aí no coração dele. O que o sustentava? Por favor, abra comigo. Deixa aí sempre o Evangelho de Marcos registrado, para voltarmos a ele. Abra comigo o Salmo 16, um dos mais lindos de todos os salmos. Salmo 16 é um cântico de Davi, extremamente profético, é um salmo messiânico, porque Davi, como profeta que era, ele falou tipificando Cristo. Salmo 16. Olha o verso 8. O Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Em outras palavras, o que sustentava a vida de servo do Senhor Jesus? Para poder dizer onde cuspir nele, rejeitá-lo, açoitá-lo, o matarão, e ele sabia que na cruz seria alienado do Pai. O que o sustentava? A certeza das afeições do Pai. Lembra qual foi o seu último brado? Na cruz, dentre os 7 que ele pronunciou, lembra-se? Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Interessante essa palavra entrego, né? Porque ele disse para os seus discípulos, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, escribas, vão açoitá-lo, cuspir, matá-lo, entregue. Mas o seu último brado foi, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, ele expirou. Então, qual era o sustento da vida do servo dos servos diante desse quadro de angústia, de dor, de alienação, de sofrimento, de rejeição? O verso 8 do Salmo 16. O Senhor, eu tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei jamais abalado. Mesmo quando Ele tivesse que clamar, Deus meu, por que me deixaste para trás? Me deixaste para trás, mas não definitivamente. Vamos ver o resto do Salmo e vamos ver. Verso 9. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Está vendo? Quando ele disse lá no texto de Marcos 10, 32, que lemos, a 34, ele seria entregue, tudo aquilo ocorreria com ele, mas ele não terminou aí. Ele disse, mas no terceiro dia ressuscitará. Por que ele pode dizer assim? Salmo 16. Nosso Senhor tinha essa palavra no seu próprio coração. O Senhor, ele sempre o teve, Yahvé, à sua destra, para que ele não fosse abalado. E quando ele fosse à cruz e fosse alienado do Deus da aliança, o seu Pai, ele sabia que ele seria lançado, mesmo que através da morte da alienação, nos braços do seu próprio Pai. Então ele vai dizer, Davi dizendo profeticamente, então leia como palavras de Cristo. Alegra-se, pois, meu coração e meu espírito exulta, pois até o meu corpo repousará seguro. Pois, olha que lindo, irmão, não deixarás a minha alma na morte,
e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse salmo é tão impressionante que quando Pedro está pregando, em Atos capítulo 2, a primeira mensagem da história da igreja, ele cita esse salmo. E diz assim, parafraseando Pedro, vocês sabem que esse salmo não se refere a Davi? Porque o túmulo de Davi está entre nós e ele está no pó. Seu túmulo permanece entre nós até hoje. Mas Davi, sendo profeta e prevendo a ressurreição de Cristo, então ele citou essas palavras. Que lindo, irmão. É o que estava no coração do nosso Senhor Jesus. Sustentado pelas afeições do Pai. Guarde isso. Sustentado pelas afeições do Pai. E eu e você. Somos sustentados pelo quê? O que nos sustenta? Nada que não seja as próprias afeições do Pai. Nós somos sustentados pelo amor do nosso Pai por nós. As minhas ovelhas são minhas, elas estão na minha mão, e das minhas mãos ninguém pode arrebatá-las. Elas ouvem minha voz e me seguem, e eu lhes dou vida eterna. Nunca, jamais perecerão eternamente. Sustentados pelas afeições do Pai. Mas tinha mais uma coisa que sustentava a vida do servo. As afeições por um lado, mas a certeza de que ele era um varão que foi aprovado por Deus. Então, quando ele entrasse na morte, ele não seria retido pela morte, porque é o varão aprovado por Deus. Pedro também vai dizer isso em Atos 2:22. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Ele rompeu os grilhões da morte e Deus o ressuscitou porque era impossível que ele fosse retido por ela, porque ele é o Santo de Deus, que viveu como homem, no qual não houve dolo algum. Então, esse é o lindo Salmo 16. E finalmente o verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Que interessante, parece que a parte final desse verso 11 realmente se refere à ascensão do nosso Senhor, mais do que a ressurreição. Sabe por quê? Porque o relato do Novo Testamento diz que quando ele foi ascenso, ele então foi colocado à destra da majestade nas alturas. Nosso irmão leu, enquanto orávamos no início da reunião, exatamente o texto que diz isso em Atos 2:33, né? Exaltado, pois, à destra de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito. Então você vê o que está acontecendo aí, nesses poucos versículos de 8 a 11. Senhor Jesus confessando, pela boca de Davi, né? Davi profeticamente, de que o Pai é o seu sustento, as afeições do Pai são o seu sustento, ele tem o Pai sempre à sua presença, ele sabe que a sua alma não permanecerá na morte, ele sabe que ele trilhará caminhos da vida, ele sabe que ele experimentará delícias perpetuamente, e ele sabe finalmente que na tua destra, ó Deus, Yahvé, há delícias perpetuamente. Ele sabe que ele seria ressuscitado e entronizado no lugar mais alto do universo. Assentado à destra da majestade nas alturas, recebendo um nome que está acima de todo nome. Tudo isso ele sabe, embora não mude o fato da senda que ele tem que atravessar. E a dor e a angústia. Então essa é a primeira coisa. Agora, irmão, abra ainda por favor Isaías 50, rapidamente. Isaías 50. Verso 4. Mais um texto importante para nos localizarmos bem nesse assunto da entrada triunfal do Senhor. Nosso Senhor, então, conforme lemos ali em Marcos 10, prevendo a sua morte, a sua ressurreição, esse texto de Isaías 50, verso 4, também profético, vai nos mostrar o que mais o Senhor sabia, naquelas palavras que já lemos em Marcos 10. Seria entregue, por um lado, e seria ressuscitado, por outro lado. Sustentado pelas afeições do Pai, e ciente de que ele era o varão santo, aprovado por Deus. Aqui nas palavras de Isaías nós temos a mesma coisa com outras palavras. Muito, muito bonito. No verso 4, profético também, é claro, nosso Senhor mostra que ele sabia que o serviço que ele prestou a Israel, e o evangelho de Marcos é o evangelho do serviço, o evangelho do servo, o serviço que ele prestou seria, no devido tempo, substituído por sofrimento. Ou, se você quiser, o serviço seria substituído por sacrifício. Você lembra que o evangelho de Marcos se divide assim, né? Primeira grande parte, serviço.
E a segunda parte, capítulo 11 em diante, sacrifício. Serviço, sacrifício. Serviço, sofrimento. E nosso Senhor sabia disso. Olha aqui em Isaías 50, verso 4. Aqui está o serviço. Verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Pare aí um pouco. Não é isso maravilhoso no Evangelho de Marcos? Não é isso que nós vimos? Meus amados irmãos, que palavras! Nosso Senhor para aquela mulher cananeia, gentia, cirofenícia. Aquela palavra para o centurião. Aquela cura do homem da mão ressequida. Demônios expulsos de endemoniados. Aquele pai atormentado no sopé do Monte Hermon, com seu filhinho que se arrelhava os dentes e se jogava no fogo e na água. E ninguém sabia o que fazer com ele, nem os discípulos. Mas então se apresenta ali quem? Esse que disse assim: o Senhor Deus me deu língua de discípulo, de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Esse verso 4 resume o Evangelho de Marcos. A vida de serviço do nosso Senhor Jesus foi assim. Agora os versos 5 a 7 mostram que o serviço seria substituído por sofrimento, que ele então conhecia muito bem. Ora, essa é uma palavra de Isaías. Nosso Senhor conhecia muito bem todas as Escrituras, não é? Particularmente as Escrituras proféticas, que se referiam a ele. Então o que acontece aqui no verso 6? O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e não me encolhi. A ideia é, para trás eu não me movi. Sabe o que isso significa? Quando a minha vida que foi exercida em serviço, quando ela for substituída por sacrifício, quando o sofrimento vier, eu não darei passos para trás. É o que ele está falando nesse verso, irmão. Não me retraí, para trás eu não me movi. Graças a Deus. Então no verso 6, ofereci as costas aos que me feriam. Não foi isso que ele disse lá em Marcos 10 que nós lemos? Que ele seria entregue para isso? As faces, meu rosto, aos que me arrancavam as barbas. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. E finalmente, porque o Senhor Deus, Yahvé Elohim, me ajudou, ou me amparou, me sustentou, pelo que não me senti envergonhado. Oh, meus amados irmãos, quanto mais lemos, mais adoramos, não é? Mais apreciamos. Quem foi Ele? Quem é nosso Senhor? Que nos ama. Por isso, eu fiz o meu rosto, terceira menção do rosto do Senhor nessa pequena passagem. Fiz o meu rosto como uma pederneira. Ele está dizendo que por mais que o surrassem, ele não ia voltar o seu rosto para trás. Porque ele já tinha posto a mão no arado. Ele iria até o fim. Fiz o meu rosto como uma pederneira, e sei que não serei envergonhado. Quando então o serviço fosse substituído por sacrifício. Mais um texto. E nós não conseguimos entrar na entrada hoje. Vamos ficar na saída triunfal hoje. Zacarias 13. Olha esse texto maravilhoso. Precisamos dele, irmão. Quarta-feira que vem nós seguimos e compartilhamos, se Deus quiser, sobre a entrada triunfal. Zacarias 13, versos 6 e 7. Mais esse texto e nós concluímos por hoje. Abra, por favor. Zacarias 13, 6 e 7. Escute isso. Se alguém lhe disser, que feridas são essas? Aqui eu gostaria de fazer um adendo a essa tradução aqui. A palavra específica não é braço.
A palavra específica é mãos. Que feridas são essas nas suas mãos? O tradutor aqui usou a palavra braço, porque, consultando a chave de Strong, essa palavra usada aqui no hebraico também pode se referir a punhos. Punhos. E punho já não é mão mais, né? Punho já é antebraço, né? Então, por causa disso, o tradutor optou por escolher a palavra braço. Mas, na imensa maioria dos lugares onde essa palavra aparece, no texto, na língua original, a tradução é mão e não braço. Então, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Antes de lermos o verso 7, meus irmãos, o Evangelho de Marcos, nós já vimos, ele enfatiza as mãos do Senhor Jesus de uma maneira maravilhosa. E deixe-me citar para você um relato verdadeiro antes de seguir no pouco tempo que ainda temos. Um relato verdadeiro, uma história verdadeira. Um homem perdeu sua mão em um acidente, sua mão foi decepada e foi perdida. Não foi possível que ele recuperasse a sua própria mão. Então ele foi para a cirurgia de emergência e, de alguma maneira, foi conseguida uma mão para que pudesse ser implantada no lugar da sua mão. E ele então queria muito que isso acontecesse, é claro. Então aquela mão foi implantada naquelas horas e horas de microcirurgia e uma mão foi implantada nesse homem. Sabe o que aconteceu? Dias se passaram, algumas semanas se passaram, e esse homem fez um pedido inusitado. Ele pediu para que essa mão fosse amputada. Porque ele disse que quando ele olhava para aquela mão, de maneira nenhuma ele se reconhecia. E ele achava muito estranho que aquelas mãos pudessem tocar o seu corpo. E ele pediu que a sua mão fosse novamente cortada. E que ele ficasse então com a única mão que ele possuía. O Evangelho de Marcos destaca as mãos do nosso Senhor de tal forma que identificam as mãos do Senhor com a personalidade dele. As mãos dele eram como eram e tocavam como tocavam por causa de quem ele era. Então, para resumir para os irmãos o que já citei no início desse estudo, há muitos meses atrás, veja o que as mãos do Senhor fizeram. Essas mãos tocaram a sogra de Pedro quando estava com aquela febre e foi curada. O primeiro relato no Evangelho de Marcos, primeira cura do Evangelho de Marcos, após o trato com aquele homem na sinagoga, no capítulo 1 ainda. Na verdade, a segunda cura, a sogra de Pedro, tocada pelas mãos do Senhor. Logo em seguida, nós temos um leproso tocado pelas mãos do Senhor, coisa que ninguém fazia. Aquelas mãos de serviço incansável, mãos de serviço incansável, foram feridas na casa dos seus amigos. E que casa era essa? A casa de Israel. Ainda, as mãos do Senhor tocaram a filhinha de Jairo. Quando Jairo faz um clamor pela sua filha, ele não usa a palavra filha, ele usa a palavra filhinha. As mãos do Senhor tocaram a filhinha de Jairo. A mão do Senhor curou enfermos, impondo-lhe mãos. As mãos do Senhor tocaram um surdo e gago. Efatá, abre-te. As mãos do Senhor. A mão do Senhor curou um cego em Betsaida, aplicando a saliva nos seus olhos. As mãos do Senhor curaram o jovem possesso, expulsaram o demônio e curaram aquele jovem no pé do irmão. E finalmente, numa passagem maravilhosa, as mãos do Senhor acolheram as criancinhas. Nós costumamos olhar as criancinhas de cima para baixo, não é? Até pela condição física. Nosso Senhor nos ensinou a olhar as criancinhas de baixo para cima. Porque Ele disse que ninguém que não fosse como eles poderia receber o reino de Deus.
se referindo à simplicidade e dependência, que nós que nos julgamos autônomos, adultos, inteligentes, não temos. Então o Senhor ensinou, olhe para as criancinhas assim, de baixo para cima. Porque se você não for como ele, você nunca entrará no reino. Então essas mãos abençoaram as criancinhas. E quando perguntaram a ele, que feridas são essas nas suas mãos? Ele teve que dizer, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Lembrando os irmãos que a palavra amigos aí, na verdade, é a palavra daqueles que amo. A primeira menção dela está em Gênesis 22, 2. Quando Abraão vai oferecer seu filho, e Deus diz a ele, me oferece o teu filho, Isaque, teu único filho, a quem amas. É a primeira menção dessa palavra. Então o Senhor está dizendo, essas feridas são as feridas com as quais eu fui ferido por aqueles que eu amo, mas que não me amam. Então finalmente, o verso 7, vamos terminar. Zacarias 13, 7. Desperta a espada contra o meu pastor. Sabe quem está falando isso? Yahvé. Deus, o Pai, pela boca de Zacarias. Desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Sabe qual é a tradução literal dessa frase? O homem da minha comunhão. Meus irmãos, é assim que Yahvé se refere ao seu filho, o servo dos servos, o nosso Senhor Jesus. Ele é o homem da minha comunhão. Mas então Yahvé tem que dizer, desperta a espada contra meu pastor, contra esse homem da minha comunhão, diz o Senhor dos exércitos. Fere, ó espada, fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Que triste quadro, irmãos, porque essa casa dos seus amigos o rejeitou. E é aí que nós estamos em Marcos 11 em diante. E finalmente, a última frase do verso 7, veja que beleza. Mas, ainda assim tem um mas. No meio dessa tragédia toda, dessa casa rebelde, desse covil de ladrões, tudo que essa nação significava, ainda tem uma palavra de misericórdia. E qual é? Qual é? Eu volverei a minha mão. Minha mão. Essa mão que foi ferida na casa dos meus amigos. Essa mão que foi ferida por aqueles que eu amo, mas que não me amam. Eu volverei minha mão para os pequeninos. Sabe o que isso significa? O Senhor está apontando para um remanescente. Um pequenino rebanho da casa de Israel, que sim, esperava por ele. E quando nós vemos o início dos evangelhos, particularmente o evangelho de Lucas, nós vemos alguns deles. Nós vemos uma idosa Ana, nós vemos um Zacarias, nós vemos um Simeão, uma Isabel, Maria mesmo, um remanescente que aguardava e que reconheceu o Messias. Eu volverei a minha mão para os pequeninos, mas sacerdotes, escribas, fariseus, herodianos, saduceus ficaram de fora. Porque não reconheceram o dia, a oportunidade da visitação. Então, meus queridos irmãos, se o Senhor permitir, na quarta-feira nós seguimos, agora sim, com esse contexto, nós podemos entrar no relato da chamada entrada triunfal. E o que foi que aconteceu ali. E cada vez mais apreciamos nosso Senhor, porque Ele realmente foi esse que tornou o seu rosto como uma pederneira diante do sofrimento. Não recuou, não volveu para trás, servo dos servos. Graças a Deus por todas essas passagens, de Salmo, de Isaías e de Zacarias. Que elas sejam mantidas no nosso coração e quem sabe então no domingo pela manhã nós possamos retornar a elas e compartilhar um pouco mais do significado delas dentro desse contexto do Evangelho de Marcos. Vamos orar então. Senhor, te agradecemos porque o teu Filho, o Filho do homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. Porque não veio para se proclamar rei, ou profeta, ou sacerdote, mas veio para servir
e dar sua vida em resgate de muitos. Te louvamos pelo teu amor fiel e porque o Senhor não hesitou e nem recuou. Buscou aquele lugar onde estava cada um de nós. Louvado e bendito seja o teu santo nome. Senhor, te pedimos, por tua graça, que o Senhor desperte as afeições do nosso coração por ti e que o Senhor seja para nós preeminente. Ajuda-nos, Senhor, para que nenhum assunto e coisa nenhuma tenha primazia nos nossos corações, senão a ti somente. Assim nós te pedimos, orando no teu precioso nome. Amém.